Você que está com a sua Bíblia aberta, então a palavra do Senhor diz assim: pois a mensagem da cruz, ou a obra da cruz, a palavra da mensagem foi ministrada naquela cruz, é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionamento desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus, até hoje, pedem sinais miraculosos. Isso até hoje eu que incluí. Os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo, e Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo. Escândalo para quem? Para os judeus, e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus, se é que é mais forte que a força do homem. Aleluia. Nesses nossos dias, precisamos atentar a isto, ao milagre da cruz, a mensagem da cruz, a obra da cruz. Sabe, meus irmãos, a cruz em si, ela não tem representatividade. A gente vê muitas das vezes aí expressões quanto ao uso da cruz. Até o diabo foge da cruz. Correu como o diabo fugindo da cruz. É uma expressão que usamos até secularmente. Posso te dizer uma coisa? O poder não está na cruz. O poder está na representatividade que ela deu em Cristo Jesus, morrendo nela. A obra que Jesus realizou na cruz é que trouxe salvação, é que trouxe o poder. A obra está na mensagem da cruz, o que ela refletiu para nós. Eis a importância, eis o ponto. A obra da cruz era o foco para que eu e você pudéssemos ser salvos. Salvo do que, pastor? Salvo da morte eterna, da separação. Lá no Éden, Adão e Eva desobedeceram, pecaram. Por conta de um homem veio a desobediência e o pecado, e isso se estendeu a todos os homens. Hoje a gente consegue entender um pouco mais sobre esse princípio de pandemia. Estava pensando, é como se fosse uma pandemia global, eterna. O diabo pensou: Adão pecou, a morte veio eterna, o plano de Deus foi destruído. Mas Deus tinha, ainda acima de tudo, controle da humanidade. E Ele proveu isso, Ele proveu a solução. Vemos vários trechos da palavra onde o Senhor mostra seu amor por nós. Desde o Adão e Eva, quando erraram e pecaram, eles foram separados. O pecado separa o homem de Deus, distancia. Todo o conceito de morte que a gente entende, para nós às vezes é um conceito difícil, mas tem a ver com a palavra separação. Mas Jesus veio como aquele que traria a reconciliação do que havia sido separado. Me chama a atenção Paulo,
Paulo, parece que o foco de Paulo, quem escreveu a maior parte do Novo Testamento, era falar da obra da cruz. Falar da obra da cruz. Me chama a atenção, por exemplo, Romanos 10. Você que está na sua casa, vocês irmãos estão aqui, tenham sempre o costume de ter um caderninho, uma caneta, ou você que está no computador, para estar anotando. Os cultos da manhã tem uma tendência a dar mais palavra, quase que como uma escola dominical, para que a gente possa crescer, que a gente precisa conhecer a palavra, meus irmãos. É ela que nos liberta, é ela que nos impede de pecar e de errar. Amém? Romanos 10, versículo 13, diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão em quem não creram? Como invocarão em quem não creram? E como eles vão crer naquele em que não ouviram falar? E como eles ouvirão se não houver quem pregue, quem compartilhe a palavra? Então, olha que interessante. Paulo está dizendo o seguinte: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todos da humanidade inteira invocou o nome do Senhor, apontou para o Senhor, creu, ele alcançou salvação. Mas como ele vai fazer isso? Como ele vai invocar se ele não puder crer? E como ele vai crer se ele não conhecer, não ouvir falar? E como ele vai ouvir falar se eu e você não pregarmos? Na nossa geração, eu posso falar com propriedade, nunca foi tão importante eu e você vivermos a palavra de Deus, pregarmos a palavra de Deus de forma vivida, prática. Cristo em nós, cristãos, nunca foi tão importante, porque vivemos dias tão difíceis, terríveis, pessoas simulando a palavra, pessoas ludibriando a palavra, mercantilizando a palavra, outros diminuindo o sacrifício de Cristo, outros colocando o homem como acima de todas as coisas, o homem como centro, o poder como acima de tudo, o dinheiro, a vantagem. A Bíblia que eu conheço diz que Jesus falou assim para todos nós: no mundo tereis aflições. Aflições. Mas assim como nós lemos em Josué nesta manhã, ele complementou: mas tem de bom ânimo, não desanime. A gente leu Romanos 10, versículo 17, diz assim: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Lembra que a pessoa vai invocar se ela crer, e vai crer se ela ouvir, e vai ouvir se houver quem pregue. Paulo dizendo em 1 Coríntios 2:2: pois eu decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. 1 Coríntios 2:2. Paulo disse: meu foco é Jesus, meu foco é Cristo, não tenho outro foco, não tenho outra motivação senão Jesus. Estou no meio de vocês, igreja de Éfeso, igreja de Corinto, o alvo é Jesus. Não foquem nas contendas, não foquem nas notícias, nas perseguições, foquem em Jesus. Foquem na obra da cruz. No Velho Testamento, um dos livros que mais apontaram para Jesus, acredito que foi Isaías. E Isaías, no seu capítulo 53, versículo 4, fala assim: certamente
Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E sobre si Ele levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus. Ele foi castigado por Deus, por Ele atingido, por Ele afligido. Mas Ele foi, Jesus, transpassado por causa das nossas transgressões, da minha transgressão. Ele foi esmagado por causa da minha e da nossa iniquidade. O castigo, esse castigo que era para mim e para você, esse castigo hoje nos traspassa. Por quê? Porque estava sobre Ele naquela cruz, e pelas suas feridas, pelas suas pisaduras, nós fomos curados. É a palavra de Deus. Todos nós, tal como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Eu quero abrir uma pausa aqui. Nestes dias, nessa geração, talvez você tenha falado: mas é tão importante eu estudar, eu focar no meu trabalho, nos meus interesses. E isso não está errado. Lagoinha, isso não é um erro. O erro é quando nós invertemos a prioridade. E qualquer coisa é mais importante do que o meu e o seu tempo com Deus. Todos nós erramos e falhamos. Eu fiz essa pausa porque tem pessoas que talvez nesta manhã esteja falando: eu não tenho mais chance, não tem mais jeito para mim. Ainda há salvação em Cristo, que a salvação foi uma vez por todas, nele, crendo nele, invocando nele, apontando para ele. Ele te substituiu, e a morte que era para você foi sobre ele, e sobre as pisaduras dele eu e você somos libertos, salvos, remidos, sarados. Isso não é uma palavra que caiu por terra. Não importa o que vem acontecendo, Ele continua sendo Deus, e a palavra dele não passará. Quantos talvez estão temendo, estão olhando, mas eu não sei mais a Bíblia. Será que a Bíblia sempre foi e sempre será a palavra de Deus? Eu nunca vou me arrepender do dia que eu voltei para o Senhor. Obrigado, Pai, porque Ele me salvou, Ele me chamou, e aqui eu estou. Não importa se eu tenho mais um dia, mais uma década, mais 100 anos, eu continuarei firme nos pés do Senhor. Aleluias. A palavra diz que Ele foi oprimido, Ele foi afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro, Ele foi levado para o matadouro, sem reclamar, sem brigar por isso. Ele foi para o matadouro como uma ovelha diante dos seus tosqueadores. Ela fica calada e não abriu a sua boca. Este pecado, esta separação em Deus era para mim e para você. A morte eterna era para mim, era para você. Mas eu não fiz nada, eu sou tão bonzinho. Nós já nascemos debaixo da consequência do pecado, pecado adâmico. Uma palavra diz: porque por um homem entrou o pecado, e logo todos pecaram. Todos pecaram. Não tinha como eu e você pagarmos essa dívida e continuarmos vivos. Porque a morte não é a morte hoje corpórea, é morte eterna. Por isso a tamanha importância dessa palavra de Isaías 53, que é um dos princípios do cristianismo. A obra da cruz trouxe-nos substituição. Jesus substituiu-me. Eu era para ter pago e Ele morreu em meu lugar.
Você era para ter pago e ele morreu no seu lugar. Não esqueçamos disso. É por isso que hoje celebraremos o pão, simbolizando o corpo, e o suco de uva, simbolizando o sangue de Cristo, para não nos esquecermos do que ele fez por nós. Nós tínhamos uma dívida de pecado. Meus irmãos, essa dívida era impagável. Jesus é o Cordeiro que foi morto. E essa morte dele já foi promulgada antes da fundação do mundo. Muitos pensam que nós celebramos um Cristo porque Jesus é um Jesus do Novo Testamento. Meus queridos, o Senhor Jesus é o Filho do Deus vivo, Jeová Jiré, o Deus Todo-Poderoso. Antes da fundação do mundo, ele já era Deus. Ele é Senhor. Por que você acha que ele não está no controle das coisas hoje? Ele sempre esteve. E antes do homem errar, ele já tinha Jesus com esse propósito já estabelecido. Apocalipse 13 fala isso. Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. E aí, meio que explica o texto quando a gente lê lá em Abraão, nosso pai na fé. Eu quero terminar falando sobre fé. O nosso pai na fé. Abraão, capítulo... João, capítulo 8, versículos 56 e 58. Diz assim, João 8, 56. Abraão, o pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele ouviu e alegrou-se. Olha que interessante. Abraão, pai de vocês, regozijou-se por quê? Porque veria o meu dia. Ele ouviu e alegrou-se. Disseram-lhe os judeus. Sabe quem disse isso? Jesus. Jesus estava junto dos judeus e disse, Abraão, porque os judeus acreditavam em Abraão. Então, Abraão, pai de vocês, viu o meu dia. Viu a cruz. Me viu lá. E os judeus disseram, você ainda tem 50 anos. Jesus tinha 50 anos de idade. Você ainda tinha 50 anos e você viu Abraão? Os judeus não entendiam. Eles não entenderam. Jesus respondeu, eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Antes do seu problema existir, ele já é Deus. Antes do mundo ser feito, ele já era Deus. E aqui a gente entende então quando o Apocalipse 13:8 fala que ele era o Cordeiro antes da fundação do mundo. Olha que interessante. E Abraão conseguiu pela fé visualizar já Jesus. Como? E a explicação está em Gênesis 22. Gênesis 22, eu vou tentar resumir. Fazer um spoiler, porque deve estar para passar na TV, inclusive quem está assistindo Gênesis está caminhando para isso. Abraão, Deus chama ele, Abraão, vai até o monte. Gênesis 22, pode abrir, querido. Gênesis 22. E Abraão pega seu filho, vai até o monte Moriá e oferece o seu único filho a mim. É um pedido dos nossos dias louco. Deus está pedindo meu filho, tá? Quantos filhos ele tinha? Um. Podia ter mais? Não. A esposa era estéril. Esse já foi um milagre. E Deus agora que me deu um milagre quer tirar de mim. Ele titubeou? Não. Ele questionou Deus? Não. Ele hesitou? Não. Este é um homem que um dia eu quero olhar para ele e falar assim, aleluia, Abraão. Obrigado porque você nos orientou a viver sem ver, a crer sem ver, a caminhar sem ver. E aí ele foi. E lá na frente, ele deixou os servos dele.
Ele disse assim: fiquem aqui por um pouco, que eu vou ali adorar a Deus com o meu filho e voltarei. Essa palavra é tremenda. Ele sabia o que ele ia fazer. Ele: vou, mas eu voltarei. Isso é viver por fé. Ele não imaginava como, mas ele sabia que ele voltaria com o filho. Se Deus ia ressuscitá-lo, se Deus ia fazer das cinzas o filho dele nascer de novo, mas ele sabia que ele ia voltar com o filho. Isso é fé, de cumprir a palavra de Deus, sabendo que Deus está acima de todas as coisas. E ele foi. E quando ele pegou o cutelo, e no caminho, na verdade, inclusive o filho: pai, eu estou vendo aqui a madeira, eu estou vendo a brasa, para fazer a brasa, estou vendo tudo para o sacrifício. Mas pai, eu não estou vendo o cordeiro. Aonde está o cordeiro? E a resposta que Abraão dá é uma resposta profética. Abraão fala assim: o Senhor proverá para si o cordeiro. O Senhor proverá para si o cordeiro. A substituição vai ser feita. Eu não sei como, mas ao sacrificar, o Senhor proverá o cordeiro. O sacrifício ia ser feito, mas o Senhor proveria o cordeiro. Eu e você em pecado mereceríamos a morte, mas o Senhor proveu o cordeiro, proveu Jesus para morrer no meu e no seu lugar, em substituição da minha e da sua vida. Abraão já apontou Jesus quando ele ia sacrificar Isaque, e entendeu que Deus ia prover para si o cordeiro, assim como ele fez em Cristo. Aleluias. O Pai, na fé, apontou para a obra da cruz. Aleluia. Substituição. Deus te ama e me ama, que substituiu a minha vida e a sua vida em sacrifício por Cristo. Primeiro grande propósito da obra da cruz: a substituição. Segundo grande propósito da cruz: a reconciliação. Segunda grande virtude da obra da cruz é a reconciliação, que Ele promoveu na minha vida e na sua vida em Cristo. Deus nos ama tanto. 1 Timóteo capítulo 2, 5 e 6. Pois há um só Deus e um só mediador. Grife na sua Bíblia: há um só mediador entre Deus e os homens. Não tem pastor, não tem profeta, não tem sacerdote, não tem ancião, não tem homem, não tem rei, não tem presidentes, não tem ninguém que pode mediar algo entre você e Deus, a não ser Jesus. 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 Um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, a qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. A humanidade ia morrer, a humanidade na mão do diabo. A palavra fala que o mundo jaz no maligno. Mas eis que Deus enviou Jesus para nos resgatar e reconciliar com Cristo, trazer-nos ao propósito original. Isso é tremendo, meus irmãos, é tremendo. Obrigado, Pai, pela substituição, pela reconciliação. Porque agora, você, porventura, que fale assim, você pode dizer na sua casa: mas Jesus me substituiu, e agora? Eu não mereço. Ele te toma pelas mãos e diz: vem, meu filho amado. Assim como Ele fez com Jesus, que disse: este é meu filho amado, e quem tenho todo o prazer. Ele te chama para tirar das trevas, da dificuldade, da sujeira, da imundície, do pecado, e traz para o reino do seu amor. Esse é o sacrifício da cruz. Essa é a obra da cruz.
Isso é a boas novas de salvação, meus irmãos. Isso nunca passará, isso nunca cairá por terra. É a palavra de Deus. É tão abençoada, tão maravilhosa, que além de vir nos substituir, nos reconciliar, ainda ela nos traz bênçãos. Quando o Senhor nos chama na cruz, Ele também nos abençoa. Como já falamos aqui nessa manhã, eu anotei como frutos da substituição. O primeiro deles que eu anotei aqui: quitação do pecado, quitação da dívida. Amo esse texto de Colossenses 2, 13 e 14, que fala assim: quando nós estávamos em pecado e na incircuncisão da carne, Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Deus nos deu vida. Eu estava morto em delito e pecado. Deus nos deu vida. E Ele não para por aí. Ele não só nos deu vida, não contente, Ele ainda nos perdoou de algumas transgressões. Coloca lá, meu querido, Colossenses 2:13. Olha aqui, ó, nós estávamos mortos por causa dos nossos pecados. Então Deus nos deu a vida em Cristo e nos perdoou de alguns pecados. É isso que está escrito. É, Lagoinha? Deus nos perdoou de alguns pecados ou de todos os pecados? Foi proposital eu falar isso, porque tem pessoas assistindo a live nesta hora que ouviu uma notícia de que o seu pecado não tem mais retrocesso. Deixa eu te dizer, a palavra de Deus diz outra coisa. Eu creio na palavra de Deus, que diz: eu já te perdoo de todos os pecados. Dos seus pecados já não me lembrarei mais, diz o Senhor. Aleluia. Ele cancelou o escrito de dívida, que consistia em ordenanças, que consistia que você tem que fazer aquilo e fazer isso, e se você vacilar, você tem pecado e em morte, não tem mais volta. Essas ordenanças, essas dívidas eram todas contrárias a nós, mas Ele removeu. É como que eu tivesse um cheque de trilhões e trilhões de dólares, de libras, e eu não tinha como pagar, e Ele pegou esse cheque, foi na cruz e pregou na cruz, pregou com prego o cheque na cruz e falou assim: eu estou pagando esta dívida com a minha vida. Aleluia. Ele não deve mais nada. Isso é benefício. Isso é benefício. Aleluia. Isso é fruto. Me substituiu, reconciliou e apagou o meu pecado. Glória a Deus. E não contente, Deus ainda tem mais para nós. 1 Pedro 2,24 diz que Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Aleluias. Olha, eu e você fomos salvos dos caminhos das trevas, da perdição, para nós saíssemos do reino das trevas para o reino de Deus. Mas aqui está muito claro: Deus morreu na cruz, no madeiro, por mim e por você, só para eu e você sermos vivos, vivificados, libertos? Não. Olha o que está escrito aqui na palavra: a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Eu e você somos chamados para sermos carvalhos de justiça. Ele tem te plantado na sua casa, no seu bairro, na sua cidade, para ser carvalho de justiça. Ser justiceiro, não com as mãos, mas de promotor do amor, promotor da fé. As pessoas vão olhar para você e vão ver Jesus. O que está em falta hoje é isso. Homens e mulheres que vivam esta palavra, vivam em justiça, vivam a palavra de Deus, vivam a obra da cruz, que tirou ele das trevas, o reino da luz, e ele agora é luz.
e vai parar nisso. Não. O versículo continua: e por suas feridas, por suas dores, pelas suas doenças, pelos seus machucados, pelas suas febres, aquilo que você tomou que te fez mal, aquela maldição, aquele levante, aquela flecha, aquela palavra que foi empenhada na sua vida e está te machucando. Sobre tudo isso ele diz: sobre as suas feridas vocês já foram sarados. Foram no passado sarados. Você é sarado no nome de Jesus. Jesus morreu na cruz e tomou a dor, tomou a enfermidade. Você já é sarado. É a palavra de Deus que diz isso. Creia. Aleluia. Tem motivo para glorificar a Deus? Bendiga o Senhor. Tem motivo para louvar ao Senhor. Me lembro do Salmo 103, que fala assim: bendiga ao Senhor a minha alma, e não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Nestes dias, mesmo sendo dias difíceis, não se esqueça das bênçãos do Senhor. Não se esqueça das bênçãos do Senhor. Sabe por quê? É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura as suas doenças. Oh Senhor, cura todas as doenças. Que nós possamos confiar e crer no Senhor. Que o Senhor cura, que o Senhor liberta, mas que também o Senhor chama para si. Ele continua sendo Deus. Nós precisamos reconhecer a graça dele, favor imerecido. Mais um texto para o seu coração. Eu estou colocando palavras, meus irmãos, para você entender que não sou eu falando, é a Bíblia, é a palavra de Deus, para que isso possa encher o seu coração de fé. Que a fé tem esmorecido muitos irmãos e irmãs, tem falhado, tem entristecido, tem esmorecido na fé. 2 Coríntios 8 diz: porque vocês conhecem a graça do Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Deixa eu dizer uma coisa. Hoje, ano de 2021, o que é que podemos dizer que é o que é mais rico que nós temos hoje no nosso mundo, no planeta Terra, com tudo o que está acontecendo? É o dinheiro? É o poder? São as riquezas? É a saúde? Se eu falar para você assim: você pode ter saúde plena, completa e total, você é o homem ou a mulher mais rica do mundo. E é o que Cristo fez aqui. Ele se tornou pobre para que eu e você fôssemos ricos. Muitos olham isso no aspecto financeiro, mas não é. É rico das benécias do Senhor, ricos da vida eterna, ricos da graça, ricos do amor, ricos da justiça, ricos em Cristo. Ele tomou sobre ele tudo que é mazela, para que eu e você fôssemos ricos. Obrigado, Pai, por essa dádiva da cruz, da mensagem da cruz. E não parando por aí, para finalizar, a vitória sobre o diabo. Porque é importante dizermos isso, meus irmãos. O diabo ainda atua. Muitos dão a ele como autoridade e como domínio de todas as coisas. Não, nem tudo é dele. Às vezes a gente tem por decisão algumas coisas que nós erramos e falhamos. Mas a 1 João 3,8 diz: aquele que pratica o pecado é do diabo, que o diabo vem pecando desde o princípio. Mas eu quero dizer isto que está escrito aqui, ó: para isto
o Filho de Deus se manifestou para destruir, para aniquilar, para arruinar as obras do diabo. Creia, Cristo se manifestou para aniquilar as obras do diabo, do inferno. Não tenha medo, não temas. Ele te substituiu, Ele nos reconciliou nele, Ele nos livrou do pecado, Ele nos livrou das enfermidades e nos livrou das amarras do inferno, do diabo. Obrigado, Senhor. Aleluia. Glória a Ti, Senhor. Amém? Tem sido bênção? É bom servir o Senhor? Porque você não compartilha essa boa notícia com outro? Se é tão bom assim, por que a gente não compartilha? Então eu tinha que terminar falando sobre isso. Deus nos resgatou, nos remiu, nos reconciliou, nos limpou, nos purificou, nos fez rico em saúde, em graça, em unção, em poder. Para o quê? O que nós vamos fazer agora? E esta é a palavra, o que eu faço agora? E aí me lembro dos irmãos, às vezes alguns me chamaram, porque na hora da ceia eu sempre tenho um texto que eu compartilho. Esse texto desde a minha infância fala ao meu coração, da época de Moisés. E esse texto é em João 3, é projetar João 3, versículo 8, diz assim: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus, seu Filho unigênito, para que todos, lembra, de novo, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Não pereça, mas tenha vida eterna. Você que talvez não conheça esse texto, essa passagem de Moisés, meu irmão, nessa época de Moisés, todo o povo, eles eram atacados por algumas serpentes, algumas cobras, e não tinha cura. Picou, a pessoa morria, picou o filho, picou a mulher, picou o marido, e o povo estava perecendo. E Deus orientou Moisés, se fosse feita aquela serpente de cobre, e Deus falou assim: aquele que for picado ao olhar para a serpente será curado. Mais um motivo de substituição, de atração, de purificação, de cura. A Bíblia está cheia dessas histórias apontando para o milagre que Cristo fez na cruz por mim e por você. E eu e você precisamos viver por fé. Não vivemos por notícia. Não vivemos porque nós estamos empregados. Eu não vivo pelo que eu tenho. Deixa eu dar uma notícia para você. Viva pela palavra de Deus. Ela vai dizer o que realmente você é e o que Ele já te fez. Como está em Efésios: bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já te abençoou. Tempo verbal é passado. Ele já te abençoou, já me abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ele já te abençoou em Cristo. Tome posse disso. Não fuja, não esmoreça. Ele já fez isso por mim e por você, Lagoinha. Já te fez isso, meus irmãos. Você que está aqui na sua casa, não esmoreça. Continue firme, tenha fé. No nome de Jesus. Texto que eu sempre falo aqui para Lagoinha, Gálatas 2:20. Viver pela fé.
Estou crucificado em Cristo. Não sou mais eu quem vive, mas é Cristo. E Cristo vive em mim. Como que Ele vive em mim? Ele vive em mim pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Ele fez isso por você. Ele fez isso por você. Ele fez isso por você. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se você não entendeu nada do que eu falei até agora, guarda isso na sua mente. Você precisa estar em Cristo. Você quer ser nova criatura? Quer viver em novidade de vida? Esteja em Cristo. Esteja em Cristo. Esteja em Cristo. No seu trabalho, esteja em Cristo. Nas suas atividades do dia a dia, esteja em Cristo. Se você está lavando uma louça, está lavando um carro, esteja em Cristo. Se você está estudando, ou se está construindo um prédio, uma parede, esteja em Cristo. Se você está pintando, se você está varrendo a rua, se você está furando alguma coisa com uma operatriz, numa máquina, esteja em Cristo. Ele é a única saída. Vamos ficar de pé, Lagoinha. E você que está na sua casa, receba este texto, Romanos 6:6, que diz: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado fosse desfeito, fosse destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Nesta manhã, assim como eu não sou diferente de você. Você pode pensar, o pastor está no púlpito, está num lugar mais alto, é mais nobre. Eu e você somos um só corpo. Um só corpo em Cristo. E a palavra diz: pois quem morreu foi justificado do pecado. Você morreu. Você deixou os seus egos, a sua vontade, o seu desejo. Mas isso é mais forte que eu. Isso é mais forte que você. Está acima de Jesus. Eu quero te dizer que se nós morremos com Cristo, nós cremos que um dia nós viveremos. Nós cremos que seremos arrebatados. Está no texto, deixa esse texto aí, Romanos 6:8. Olha lá. Quando morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Se você está aqui na sua casa, assim como eu, perdeu amigos, perdeu pessoas queridas, creia, eu perdi pessoas que estavam em Cristo, e hoje eu creio que eles estão, e nós nos viveremos juntos com Cristo nas regiões celestiais, na Sião celestial, no céu. Isto está acima de todas as coisas. Que adianta eu e você vivermos 60, 70, 100 anos e não temos a esperança? Maranata, ora vem, Senhor, nas nossas vidas. É por isso que eu quero te convidar e te convocar a compartilhar as boas novas de salvação. Compartilhar. Eu e você temos uma missão. Eliana, Rogério, Carlos, Paulo, Neide, Rafael, Nicolas, Arthur, nós temos uma missão. Nós temos uma missão. E nunca ficou tão em foco o objetivo e a necessidade desta missão: abençoar a nossa geração, levando uma notícia: Jesus nasceu, Jesus morreu e ressuscitou. Você morreu com Cristo, você ressuscitou com Ele. Se você morreu em Cristo, você ressuscitou já com Ele. Você já é nova criatura. As coisas velhas se passaram, não são mais presentes, não devem ser mais presentes. Tudo se faz novo, tudo se faz novo na minha vida e na sua vida em Cristo. Nós precisamos lembrar, meus irmãos, disso.
Nós precisamos fazer memória disso. A palavra de Deus diz isso: fazer memória. Façam memória de mim. Me passa esse, por favor. Pode deixar. Façam memória de mim. Façam memória de mim. Qual é a memória que você tem de Cristo? Qual é a memória do favor que Cristo fez por você? É tempo de oração. Você que não está aqui na Lagoinha Carrão, nós temos um relógio de oração. De hora em hora. Um irmão, uma irmã tem buscado o Senhor, orado e clamado de hora em hora. Dedica um tempo ao Senhor. Nós precisamos compartilhar com tantos e tantas pessoas que não conhecem isso, não conhecem essa verdade. Parece simples, mas é tão profundo. Comprometa-se com o Senhor de levar as boas novas de salvação. O tempo já passou. O tempo é hoje. A palavra do Senhor diz: a palavra do Senhor diz: eu sou o pão da vida. Jesus é o pão da vida. Nós precisamos sempre fazer menção, fazer memória do sacrifício de Cristo na cruz. A palavra do Senhor diz que Ele tomou o pão antes de ir para a cruz com os discípulos e, tendo dado graça, Ele o partiu. Nesta manhã, eu queria te convidar a dar graça por Jesus ser o pão da vida. Na sua casa, ore, dê graça pelo pão da vida. Eu queria convidar o pastor Rogério a vir fazer essa oração pelo pão da vida. Pastor Rogério, pode vir à frente. Que você orasse pelo pão da vida. Que a palavra diz: tendo tomado o pão, Ele deu graças. Obrigado pela oportunidade de ser o pão da vida. Imagine Jesus. Ele sabia pelo que Ele ia passar. Olha que interessante, Jesus sabia pelo que Ele ia passar. Ele pegou o pão e deu graça. Este é o meu corpo que é partido por vós. Nós temos que nos lembrar disso. Este é meu corpo que vai ser moído, vai ser transpassado. Este é meu corpo. Os discípulos não entendiam, mas eles entenderam depois. Este é o meu corpo, partido por mim, partido por você. Fazer isso em memória de mim, memória do feito na cruz, da obra da cruz. Filhos, oremos. Pai, em nome de Jesus Cristo, como não entender aquilo que foi pregado nesta manhã, Senhor? O Senhor trouxe a Tua palavra aos nossos corações. Sabemos da nossa responsabilidade. Sabemos da substituição, Senhor, que foi feita ali na cruz do Calvário em meu favor. Nós, nessa manhã, nós apresentamos esse pão que simbolicamente, Pai, representa o Teu corpo. Nós queremos
nesta manhã tomá-lo em teu nome. Tua palavra vai dizer que no momento em que o Senhor repartia, dava graça, o Senhor disse que era muito importante o Senhor estar ali presente com os seus discípulos, Senhor, sabendo que o que os teus filhos iriam passar, o que haveriam de vir. Pai, eu tenho certeza que o Senhor naquele momento sentia a dor, sentia o momento da traição, sentia o momento, Pai, do sofrimento, de tudo aquilo que o Senhor ia passar. E também os teus filhos que iriam te seguir, iriam levar a tua palavra, Senhor, como foi ministrado nesta manhã. Por isso nós oramos agora, juntamente com essas famílias que estão à mesa, que irão participar desse corpo, desse sangue, Pai, desse ato tão glorioso. Nós te agradecemos, nós te louvamos pela oportunidade de estar sentado à mesa em família mais uma vez. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me substituiu, me deu plena liberdade, ó Pai, de levar a tua palavra, sabendo que nesta manhã o teu sangue aqui é aquele que nos cobre de todo pecado e toda falha. Obrigado, Senhor, mais uma vez. Dá graça aos teus filhos a participar desse mesmo ato, dessa mesma festa, dessa mesma cerimônia, sabendo que estamos celebrando a sua morte, mas também a sua ressurreição. Que o Senhor, aleluia, foi ressuscitado ao terceiro dia, nos deste a vitória, aleluia, e para a honra e glória de Deus Pai, aleluia, estamos aqui nesta hora, Senhor, com autoridade para dizer isso. Fomos substituídos e por isso nos alegramos em teu nome, em nome de Jesus. Amém. Você na sua casa, brancos como a neve, aceitos como a minha. pega o pão na sua mão. Além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que Ele nos faz branco como a neve. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Vamos continuar. Os meus técnicos falando que a minha voz não estava saindo, agora tá. Ainda bem que o microfone é da minha esposa, fica mais fácil. Levante o seu pão na sua casa, na sua mesa, no seu trabalho, aqui na igreja. Pega o pão, pastor. Olhe para ele e diga assim: assim como Moisés Assim como Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do Homem não pereça, mas tenha vida eterna. No pão que representa o corpo de Cristo,
Eu me junto a Ele naquela cruz. Tomai dele, comei. Obrigado, Senhor. Trago à memória, Senhor, o tamanho sacrifício naquela cruz. Todo o pecado da humanidade foi enxertado em Cristo. Da humanidade no passado, daquela época e do futuro. Todo o pecado foi enxertado em Cristo. E na sua morte, Ele me atraiu. E eu estou morto em Cristo. Estamos crucificados em Cristo. Nos lembramos disso nesta manhã. Mas a palavra do Senhor continua. Ela diz que semelhantemente Jesus tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, é o novo testamento do meu sangue. É uma aliança que Ele faz com você, meu irmão, minha irmã, nesta manhã. Todas as vezes comer deste pão e beber deste cálice, eu e você estamos anunciando as boas novas, anunciando a morte e a ressurreição. Estamos vivos em Cristo. Por isso que nós celebramos. Por isso que é alegria. Por isso nós não podemos nunca nos esquecer disso. Desses feitos maravilhosos que o Senhor propiciou. É graça para mim e para você. É tempo de comunhão. Por isso nós não temos como partilhar da mesa, do corpo e do sangue de Cristo, sem estarmos na comunhão vertical com Deus e horizontal com o nosso irmão. Não tem como. Não tem como eu estar com indiferenças e partilhar do corpo de Cristo. Levante o corpo de Cristo. Nós estaremos orando também. Pai, aqui está, Senhor, esse cálice que simbolicamente representa o Teu sangue. E em Teu nome nós o tomaremos nesse momento, Senhor. Sabendo que o sacrifício ali na cruz do Calvário que foi cumprido em nosso favor, nos dá graça nesse momento para eu, juntamente com essa família, podemos participá-lo. E nós o faremos isso em nome de Jesus. Se no corpo eu e você morremos, estamos ali naquela cruz. No sangue eu e você temos vida. No sangue eu e você ressuscitamos com Cristo para uma vida abundante, uma vida que não tem notícias, que não tem inferno, que não tem pecado, que não tem doenças, uma vida maravilhosa que só Cristo pode prover. Participai dele todos. Você, meu irmão, minha irmã, você que está na sua casa, tome posse, participe do sangue de Cristo. Todos nós. Além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre.
quero te dizer que o culto não é só aqui na igreja. O culto não é só você na sua casa. O culto é 24 horas. São 24 horas do dia, eu e você na presença de Deus. 24 horas. Culto racional, como está em Romanos 12. Um culto consciente, um culto prático. Não vos conformeis com as notícias deste século. Como nós lemos em Josué, eu quero deixar essa mensagem: sejam fortes, corajosos, caminhem por fé. Não é porque você agora não está vindo fisicamente aqui que você deixa de ser igreja. Somos igreja, somos corpo de Cristo, online ou presencial. E o mais importante, seja corpo de Cristo aonde você caminha, onde você está. Pessoas estão precisando da sua palavra, da sua oração, do seu exemplo de fé e exemplo de obras. Igreja é para fora, fé com obras. Lagoinha, o Senhor nos chamou para isso. Amém? Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que a força, que o poder, que a autoridade do amigo, consolador, Espírito Santo que habita em você, seja com você hoje, à tarde, amanhã, na terça, até a volta de Cristo Jesus, da honra e glória dele. Beijo no seu coração. Tenha uma tarde abençoada. Você que aqui no Instagram, nas mídias sociais, tire uma foto do seu tempo de comunhão com o Senhor. Poste, envie para os amigos, envie para as pessoas. Glorifique a Deus. Amém? Paz de Cristo.